Eu acredito que o conhecimento é uma forma de transformar e mudar a vida das pessoas. Por isso, para mim, a gente não pode reter o conhecimento que a gente possui, mas compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, que essa é uma forma de você contribuir para o mundo à sua volta. Eu acredito, inclusive, que é só contribuindo com o mundo à sua volta que você tem sentido de estar aqui onde nós estamos. O bem que você faz, que você planta no coração das pessoas com quem você convive, para mim, esse é o único legado que a gente pode deixar e levar da nossa passagem por aqui. E como o conhecimento fez diferença na minha vida, transformou a minha vida, da minha família, eu também consegui transformar a minha vida profissional, lutando pelos interesses dos meus clientes, obtive êxito nos processos que eu trabalhei. Eu tenho esse propósito de, nesses vídeos, compartilhar o conhecimento que eu adquiri. Eu, Wander Medeiros, que me apresento para você como advogado há 23 anos, como professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho há mais de 20 anos, quero compartilhar com você aquilo que eu aprendi do ponto de vista prático no dia a dia da advocacia, no dia a dia da sala de aula, sem muitas teorias, e dizer para você o que serviu para mim, porque se serviu para mim, pode ser que sirva para você também. E esse é o propósito por trás desses vídeos que eu tenho trazido para vocês aqui toda sexta-feira. E hoje eu quero falar para você sobre esse tema de como fazer a primeira entrevista com o cliente. Ela é muito importante porque é a ocasião que você fecha o contrato de honorários, fecha a procuração e o cliente se torna seu cliente, como regra, é nessa primeira entrevista. E aí, uma coisa que muita gente fala para mim é o seguinte, na primeira entrevista, né? Como que eu precifico aquilo que eu vou cobrar? Porque todo mundo tem muito medo de cobrar muito alto e o cliente ir embora. E aí não fechar o contrato. Ou cobrar muito baixo e aí se obrigar por um mundo de trabalho no processo e não ver retorno daquele trabalho que ele está fazendo. Muitos colegas me procuram para tratar sobre isso. E aí eu quero começar desmistificando com você algumas coisas. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que nessa primeira entrevista, esquece de precificação, porque a precificação é a última coisa com que você tem que se preocupar. Como assim, Varé? Nesse pequeno roteiro que eu vi aqui, você vai perceber que isso é a última coisa que importa nesse primeiro contato, tá? O que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe o cliente na sua sala? Fuja daquelas ideias de gatilhos mentais, de técnicas de manipulação. Porque quando você estabelece técnicas de manipulação para fechar um cliente, para fechar um contrato com um cliente, acredite, eu tenho visto muita gente defendendo isso na internet, e eu disse para você que eu ia falar da minha experiência prática, que pode bater de frente com o que muita gente tem dito por aí. Mas eu estou dizendo o que serviu para mim na minha vida. É difícil um cliente que senta e não assina uma procuração em contrato de honorários quando fala comigo. Eu fale do medo. Se você usa esses gatilhos, o que acontece? Você acaba induzindo o cliente a fechar com você o contrato, mas depois você ganha um inimigo. Por isso que muitas vezes eu vejo tantas ações, tem surgido cada vez mais, destituição de mandato de cliente, ação de responsabilidade civil de cliente contra advogado falando que não trabalha direito. Então, assim, fuja também dos gatilhos mentais. Beleza? Vamos lá, dentro do roteiro que eu fiz aqui, do que é a minha prática, o cliente entrou na sua sala, primeiro você tem que estabelecer um contato visual com o cliente, cumprimentar, se apresentar para esse cliente, recebê-lo ali com um sorriso cordial, amigável e dizer da importância dele estar ali para falar com você. Olha, seja bem-vindo, eu sou o Wander Medeiros, sou advogado, professor de Direito, fique à vontade, será uma honra recebê-lo aqui para essa entrevista, para nossa conversa. Você já está deixando a pessoa confortável no ambiente, você estabeleceu uma relação de humanidade com aquela pessoa, perfeito? E esse primeiro contato é importante porque você precisa ter a sensibilidade, com o tempo isso você vai pegar bem fácil, para sentir o potencial aflitivo daquela pessoa. Como assim? Tem clientes que chegam, que estão com um problema muito sério, muito grande, estão muito nervosos. Esses que estão muito nervosos, você vai cortar algumas etapas, você vai direto no problema com eles. O normal é o cliente chegar um pouco menos tão nervoso assim. Então, se ele chegou, é um cliente que não está tão aflito, você vai vir para esse próximo passo. Você vai fazer uma pergunta geral, abstrata, para sentir ali uma amenidade. Você vai falar assim, aqui, seja bem-vindo, o que te trouxe até aqui, quem te indicou para chegar até aqui? Buscar uma análise geral, falar sobre uma visão de mundo, contextualizar alguma coisa fora da área do direito e fora do problema que ele está te trazendo. Por quê? Porque esse é o momento que você terá para falar um pouco sobre você, mas note bem, você não vai falar sobre o seu currículo, sobre seus feitos, suas realizações, que você fez curso ali, curso aqui, ganhou processo, nada disso. Você vai falar sobre seus valores,
sobre aquilo que você acredita, sobre a sua visão de mundo. Eu acredito no conhecimento. Eu acredito que compartilhar o conhecimento é uma forma de transformar a vida das pessoas. E foi lutando com o conhecimento e defendendo com unhas e dentes os direitos dos meus clientes que eu fui construindo nome, fui construindo reconhecimento e obtive, não me comparando com outras pessoas, mas me comparando comigo mesmo, obtive muito mais do que eu jamais imaginei que eu pudesse obter no dia que eu formei há 23 anos atrás. Você vai falar sobre os seus valores, sobre as coisas que motivam quem você é, o advogado que você é. E você vai estabelecer essa comunhão de visão de mundos com o cliente. E aí você vai fazer a primeira pergunta, que é a pergunta-chave para dar início à entrada do problema. Não é assim, qual é o seu problema? Me conte o que aconteceu. Na sua pergunta é, como posso te ajudar? E aí, o que vai acontecer? O cliente vai te falar tudo. Ele vai te contar a história toda. Ele vai falar um monte de coisa para você. Nesse momento, você vai ouvi-lo atentamente, sem parar para tomar nota. Você vai olhar nos olhos dele e ouvir tudo o que ele está falando. E não vai interromper também. Deixa ele falar desbragadamente. Quando ele cansar, que ele chegar ao final, aí você vai vir falando assim, pera lá, deixa eu tomar nota do que você me falou. E aí você vai voltar a história desde o começo, mas com a sua intervenção, onde você vai tomar nota, por escrito, digitada, você vai tomar nota, mas você vai tomar nota de que forma? Porque você já sabe o geralzão da história. Você vai voltar pedindo para ele te esclarecer os pontos chaves que tenham relevância jurídica para a solução do caso dele. Quando você concluir a reanálise da história nos pontos chaves principais com relevância jurídica, vem a pergunta-chave, também uma das perguntas-chaves. Você vai virar para o cliente e falar assim, o que você quer que eu faça por você? Qual o objetivo que você quer que eu busque para você? E aí ele vai falar, eu quero que você faça uma ação, quero que você faça uma da segurança, quero que você faça um habeas corpus. Ele vai dizer o que ele tem em mente. Que ele já tenha pesquisado, ou que ele saiba, ou que alguém já disse para ele. Ele vai dizer o que ele espera que você consiga para ele. É a hora que você deve agir com a maior franqueza e honestidade do ponto de vista profissional de uma entrevista com o cliente. Por quê? Se o que ele trouxe para você de informação, se o caso que ele está trazendo, você não sabe como resolver e ninguém é obrigado a saber de tudo, o que você vai falar para ele? O seu caso é um caso complexo, um caso que eu terei que analisar melhor o conteúdo para te trazer uma posição mais abalizada. Então nós vamos marcar para que amanhã, depois de amanhã, o tempo que você achar que é necessário para você fazer análise, para a gente retornar a discutir o seu caso. Eu vou analisar os documentos e vou te dar uma outra visão. É isso que você vai fazer. Você não vai ficar especulando, inventando, tentando fechar o contrato a qualquer preço, a qualquer medida. Em hipótese alguma. Não tenha medo que o cliente não volte no outro dia. Se ele não voltar é porque ele não é digno do seu trabalho, do seu esforço. Você tá sendo honesto com ele que você vai marcar um outro dia porque você vai estudar melhor o caso dele. Porém, muito provavelmente, se ele te procurou é porque ele sabe que você é especialista naquela área. Então você já vai saber, como costuma acontecer comigo na maioria dos casos. A pessoa me traz um caso ali que eu já tenho intimidade com aquilo, eu já sei o que responder em linhas gerais. Então aí o que você vai passar a fazer também com a maior franqueza e honestidade possível? Você vai fazer uma delimitação dos riscos do processo. Você vai escrutinar detalhadamente quais são as chances de vencer ou perder dentro daquilo que ele quer que você faça. E os caminhos possíveis até diferentes daquilo que ele tem em mente. Aí você vai dizer sobre o que diz a lei, sobre o que diz a jurisprudência. E neste momento, aqui cabe você falar sobre você. Sobre o que você já estudou, sobre aquela matéria. Cursos que você já tenha feito. Outros casos que você já tenha atuado e tido êxito naquela matéria. Ou que não tenha tido êxito, mas tenha aprendido o que não fazer sobre aquela questão. Aqui você vai falar sobre a sua história, trazer a prova social da sua conduta. Mas notem bem, não com um exercício de ego e de superego e disposição, mas mostrando a importância dele contratar um profissional que saiba o que fazer por ele. Um profissional preparado para defender bem os interesses dele. E
Aí, depois de você fazer toda a exposição dos riscos, dos caminhos possíveis, você fará a última pergunta, a última questão que você vai colocar para ele. Qual caminho o senhor escolhe? Neste momento, anotem bem aí. E o cliente vai falar para vocês, e eu já ouvi isso milhares de vezes. Mas, doutor, qual caminho o senhor me indica? Mas, doutor, qual que o senhor pensa que é o que vai dar mais certo? Nunca, absolutamente nunca caia na tentação de escolher pelo cliente. Sempre diga para ele, olha, o que eu posso fazer para você é apontar os riscos, a escolha é sua. E eu posso te garantir que você, tendo feito a escolha, eu farei o melhor que estiver ao meu alcance, nunca se comprometa pelo resultado, eu farei o melhor que estiver ao meu alcance para atingir os seus objetivos, para obter o melhor para você, para que a gente ganhe, para que você tenha êxito no processo, naquilo que eu estou buscando para você, mas a escolha é sua. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai pensar e vai tomar uma decisão. No máximo, gente, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, eu posso voltar amanhã, doutor? Na mesma hora você diga, fica à vontade. Vá para casa, se aconselhe com a sua família, converse com a sua esposa, converse com seus filhos, converse com algum profissional amigo. Nunca tenha medo do cliente voltar no outro dia para fechar contrato. Os contratos maiores que eu fechei ao longo desses anos meus, sobretudo aqueles acima de 3 dígitos, de honorários iniciais assim, nenhum foi fechado na primeira consulta. A pessoa senta, vem, aí pensa, aí olha, eu vou ver como que eu posso pagar, vou conversar, vou ver se eu vou mesmo fazer isso aqui, se realmente não há um outro caminho, vou tentar fazer um acordo com outra parte, vou exaurir as chances de negociação, e aí a pessoa volta. E aí a pessoa assina o contrato, decidida em te contratar. Mas, Wander, essa análise de risco, eu tenho que contar todos os riscos, já deixar tudo claro? Sim. Mas e se ele ouvir os riscos, tal, e for se eu consultar com o outro? Por isso, uma coisa que eu não falei no começo, por isso que é importante que você cobre pela consulta, porque isso que você está fazendo ali nessa primeira consulta já é trabalho. E quando você cobra, você faz o serviço que tem que ser feito. Que o que tem que ser feito é isso, é mostrar para ele os riscos para que ele tome uma decisão de qual caminho ele vai perseguir. Então, o que você tem que fazer é isso, e já que você tem que fazer isso, valorize o seu trabalho por já estar fazendo isso. Eu sempre tive um índice de fechamento de contrato muito alto. E já de alguns anos para cá, eu só tenho atendido com pagamento de consulta. Esse índice, que era alto, hoje para mim fazer uma dízima, eu tenho que falar assim, a cada 100 contratos, 2, 3 não vão fechar. Porque, inclusive, tem esse efeito prático. A pessoa está te pagando uma consulta, às vezes, de um valor considerável, ela não vai ficar pulando de galho em galho. Ela já está ali porque ela quer pagar. Então, você falou para o cliente, faça a sua escolha, ele vai tomar a decisão de qual caminho ele vai seguir, e aí tem um momento mágico dessa entrevista. Você vai ouvir uma pergunta. Doutor, e quanto ficam os honorários? Você não precisou falar, você não precisou cobrar, você não precisou nem falar do preço do seu serviço. Ele vai perguntar para você, que ele já se convenceu em te contratar. E se vocês seguirem esse passo a passo, vocês vão ouvir essa pergunta no final. E se você que está assistindo esse vídeo, gostou desse vídeo, acredita que dá para a gente, compartilhando o conhecimento, ajudar outras pessoas a transformarem as próprias vidas e as vidas daquelas que estão à sua volta? Se você acredita nesse movimento de compartilhar o conhecimento como uma forma da gente encontrar algum sentido para estar aqui na nossa existência na Terra, se você acredita que compartilhando o conhecimento a gente pode agregar para a vida de outras pessoas e aí deixar um legado aqui onde nós estamos, conhece um advogado, manda esse vídeo para ele. Pode ser interessante, pode ajudar ele a fechar seus contratos de honorário, pode ajudar ele a ser mais assertivo na entrevista com seus clientes. E é claro, segue e compartilhe.